Romanos 10. Romanos 10, a partir do versículo 1, a palavra de Deus, ela diz assim, irmãos, Romanos 10, a partir do verso 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Amém ou não amém? Amém. Olha, estudando essa palavra, eu fiquei pedindo ao Espírito Santo e para me direcionar, para me orientar, tanto na pesquisa quanto na iluminação dentro do próprio texto. E logo de cara, porque eu tenho essa tendência, eu tenho esse direcionamento, eu tenho muita facilidade em transitar no diálogo em relação à religiosidade, é algo que me chama muito a atenção e é algo que eu luto para não entrar, então é por isso que me chama a atenção, eu luto para não cair na religiosidade. E existe algo que a pessoa, olhando para esse texto, me chamou a atenção de que a pessoa religiosa, ela tem algo e ela possui algo mais do que qualquer outra pessoa. O religioso, ele carrega algo em si que nenhuma outra pessoa na face da terra carrega. É o quê? Paulo vai dizer, nesses 4 primeiros versículos. Zelo por Deus. A pessoa religiosa, não tem quem ganhe da pessoa religiosa, não tem quem ganhe do religioso, no que diz respeito a zelo por Deus. Gente, é sério, a gente que caminha na espiritualidade do Evangelho do Reino, a gente não consegue alcançar o religioso no quesito zelo por Deus. Saibam disso. O exemplo é o próprio Paulo. Antes da conversão, antes de ser alguém alcançado por Cristo, a gente pode olhar para Paulo antes do encontro dele com Cristo e a gente vai ver o zelo dele. A pessoa zelosa que Paulo foi antes da conversão e, graças a Deus, após a conversão, ele continuou também zeloso. Mas, antes de se converter, o zelo de Paulo era algo assim que chamava a atenção de todos. Paulo era famoso em seus dias e em sua religião pelo zelo que ele tinha pelo Deus de Israel. Ele era zeloso demais, demais. Eu não conheço, posso até, biblicamente, eu não conheço alguém tão aplicado como Paulo. De um comprometimento, de um envolvimento, de acreditar naquilo que ele estava fazendo e por achar que era certo o que ele estava fazendo, ele fazia e fazia com maestria. Fazia com maestria. Ele se dedicava ao zelo pelas regras e pelo que a sua religião, a fé da sua religião, o zelo era tamanho que olha o que é que está escrito em Gálatas.
Eu lembrei, olhando para essa palavra, e eu lembrei desse texto e fui pesquisar, digo, meu Deus, eu preciso lembrar onde é que está essa palavra. Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, no capítulo 1, no versículo 13. Gálatas, capítulo 1, no versículo 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, olha o que é que ele diz. Tamanho era o zelo desse ser humano antes da conversão a Cristo. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Dificilmente alguém ganhava de Paulo no zelo. Aí, quando a gente vem para a carta dele aos Romanos, no verso 2, ele diz, posso testemunhar que eles quem? Israel, tem zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. E aí Paulo, ele sabe do que está falando. Um zelo que não tem base, que não tem fundamento no conhecimento. Ele mesmo viveu isso. Ele mesmo viveu um zelo que não estava baseado no conhecimento. E aí essa palavra de Romanos 10, ela me surpreendeu. Quando a gente entende que Deus foi nos direcionando por esse caminho. Em a gente olhar para o zelo, mas um zelo que não está baseado no conhecimento. A pessoa que tem zelo por Deus, mesmo esse zelo não estando baseado no conhecimento, essa pessoa ela não é mentirosa. Essa pessoa, prestem atenção, a pessoa zelosa por Deus, como Israel é, a pessoa zelosa por Deus, como Paulo foi, um zelo sem conhecimento, essa pessoa, ela não está fingindo. Essa pessoa, ela é sincera no que está fazendo. Não é um fingimento, ela é sincera. Agora, ela é sincera, por ser um zelo sem conhecimento, essa pessoa acaba se tornando uma pessoa sincera, mas sinceramente equivocada. Porque não basta ser sincero. A sinceridade sem conhecimento, ela nos leva a cometer equívocos. Israel não era mentiroso. Paulo não estava sendo mentiroso quando estava perseguindo a igreja. Ele estava sendo sincero. Ele estava sendo sincero à sua fé. Mas quantos equívocos, por não ter o conhecimento, mesmo com toda a sinceridade, quantos equívocos Paulo cometeu? Zelo sem conhecimento é igual a fanatismo. Quando a gente tem zelo por algo, quando a gente tem zelo por alguém, quando a gente tem zelo por Deus, mas não tem conhecimento, a gente cai no abismo do fanatismo. E vocês estão cansados de me ouvir, e é o que eu creio. Todo ismo
é um perigo. Todo ismo. Todo e qualquer ismo. Por que é um perigo? Porque é um sistema fechado. O ismo fecha. O ismo não dá liberdade. Por isso que eu prefiro caminhar pelo evangelho do reino. Ainda que o cristianismo seja algo bom, mas é algo fechado. Limita. E aí, zelo sem conhecimento, fanatismo. E pessoas fanáticas, elas são perigosas. O fanático que está arrolado ao fanatismo, ele é perigoso. Assim como também compromisso sem reflexão. Compromisso sem reflexão gera fanatismo. Até para ser comprometido, eu preciso fazer uma reflexão do meu comprometimento. Por quê? Qual é o combustível que move o meu coração para estar comprometido? Por que eu estou comprometido com a comunidade? Por que eu estou comprometido com o outro? Por que eu estou comprometido com essa causa? Quando a gente se compromete sem fazer reflexão, a gente também cai no abismo do fanatismo. E uma pessoa zelosa por Deus, sem conhecimento, e uma pessoa comprometida, que não faz reflexão, ambas são perigosas. São extremamente perigosas. Perigosa ao ponto de chegar a tirar a vida do outro. Paulo foi o que mais Paulo fez. E ele fez isso em nome de Deus, ele fez isso em nome da fé, ele fez isso em nome das regras da sua religião. E ele diz aos Gálatas, ele diz uma coisa interessante aos Gálatas. Ele diz assim, no verso 14 do capítulo 1, ele diz assim, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. É aquela ideia, eu vou seguindo a tradição dos meus antepassados sem fazer reflexão. Quando eu começo a fazer reflexão, eu começo a olhar aquilo que vem dos meus antepassados, o que é bom, o que eu posso fazer uso e o que eu... Então, no passado, os meus antepassados perseguiam, matou. Aí eu tenho que fazer reflexão. Essa tradição dos meus antepassados eu não quero. Só que quando a gente se torna zeloso, quando a gente se compromete, sem conhecimento e sem reflexão, a gente é um perigo. Um perigo para si e um perigo para o outro. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Amém? Então vamos ao capítulo 10. Ele diz assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam o quê? Então, pelo que Paulo orou? Paulo orou pelo quê? Pela salvação de quem? De quem? Aí aqui eu quero abrir um parêntese, porque a gente está falando de zelo, mas a gente também precisa abrir um parêntese para a oração. E olha o que eu encontrei. Paulo, ele orou pela salvação de Israel. Agora olha o que o Timothy Keller escreveu. A nossa vida de oração, se oramos, e pelo que oramos, tende a revelar o que de fato está em nossa mente e em nosso coração.
Porque quando ele ora pela salvação de Israel, Paulo está revelando o que tem no coração. Paulo está revelando o que tem na mente. Então, a minha vida de oração, ela revela o que há no meu coração. Isso se a gente ora, né? Isso se a gente tem vida de oração. Isso se a minha vida de oração não estiver resumida à sala de oração. Se ela estiver resumida à sala de oração, eu não tenho vida de oração. Não que a gente não possa ter sala de oração. Mas a vida de oração não se resume a uma sala de oração. A vida de oração, ela não se resume a orar nos cultos que a gente faz a nossa entrega de forma pública. Mas se nós temos vida de oração, aí o Timothy Keller vai dizer, a nossa vida de oração, porque Paulo orou pela salvação de Israel. Então eu sei, pela vida e pela oração de Paulo, e pela vida de oração de Paulo, eu sei o que há na mente e no coração de Paulo. O que domina a mente e o coração de Paulo. Veja a importância de se ter uma vida de oração e veja a importância do conteúdo da nossa oração. Porque o conteúdo da nossa oração é revelador, fala muito ao nosso respeito. Você está entendendo? Amém ou não amém? Amém. Olha, isso aqui é tremendo, particularmente para mim. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração, e ele ora a Deus, pelos israelitas, é que eles sejam salvos. Eu quero a salvação de Israel. Eu oro pela salvação de Israel. Eu suplico a Deus pela salvação de meus irmãos. Olha o que é que domina a mente do apóstolo. Olha o que é que domina o coração do apóstolo. Meu Deus, meu Jesus. Mas vamos voltar para o zelo? Amém ou não amém? Foi só um parêntese. Israel tinha zelo por Deus. Mas o que foi que eu aprendi aqui? Israel tem zelo. O próprio Paulo está dizendo. Eu aprendi que zelo por Deus, sem conhecimento, não é suficiente. Ser uma pessoa aplicada nas coisas de Deus, sem conhecimento, não é suficiente. Aí é por isso que tem muita gente se frustrando com a igreja e na igreja. É gente que chega cedo. É ruim chegar cedo? Não, é bom chegar cedo. É bom ser aplicado no horário. Mas se eu sou alguém aplicado no horário sem conhecimento, não é suficiente. Então, tem gente que é boa no trabalho, e eu estou falando no trabalho eclesiástico. Tem gente que é aplicadíssima. Mas essa palavra está me dizendo que todo esse zelo por Deus e pelas coisas de Deus, sem conhecimento, não é suficiente. Consegue entender? O judeu, ele era sincero. E até hoje é. O judeu, ele é sincero na sua crença. Ele é verdadeiro no que crê. Eu chego a dizer que o judeu, ele é intenso na sua crença. É intenso. Mas suas crenças, algumas delas, são erradas. Só que por não ter conhecimento e por não buscar fazer reflexão, eles rejeitam. Eles ficam só com o zelo. Zelo sem conhecimento mata.
Anote aí no coração, anote aí onde você puder. Zelo sem conhecimento mata. Mata. Vamos lá. O que é zelo sem conhecimento? Vamos imaginar. Vamos imaginar uma mulher que ama a sua vizinha. Ela ama a sua vizinha. E por amar a sua vizinha, ela leva até sua vizinha um buquê de flores. Com toda sinceridade. Veja, ama a vizinha. Ô vizinha, você é uma bênção. E por amar e por ser sincera com essa vizinha, ela compra um buquê de flores. E leva para essa vizinha. E leva com toda a sinceridade. Um buquê. Não percebendo ela que a vizinha é terrivelmente alérgica a flores. O que é que vai acontecer com esse zelo? Ela tem zelo. Ela está sendo aplicada. Ela está fazendo algo bom. Ela acredita no que está fazendo, mas ela não tem o conhecimento de que a vizinha é extremamente alérgica a flores. O que vai acontecer quando ela entregar esse buquê? Se a vizinha é extremamente, essa entrega pode ser fatal. Zelo sem conhecimento mata. Mata, destrói. Não é bom. Zelo sem conhecimento não contribui para a vida, mas contribui para a morte. Verso 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Olha para Israel. É zeloso, mas ignorando a justiça que vem de Deus. E qual é a justiça que vem? Qual foi a justiça de Deus que Israel ignorou? Ou seja, tão zeloso por Deus, que ignorou a justiça enviada pelo próprio Deus. E por que ele fez isso? Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. É tão zeloso por Deus, que Deus envia a sua justiça, e eles, não é o Deus que eu zelo, que está enviando essa justiça. Não é o Deus que ele projetou também, né? Que eles tinham o zelo, né, da sua crença. Não era o Deus da sua crença. Muito bem. Olha que coisa interessante. Israel é um sincero ignorante. Um povo sincero, mas ignorante. Olha que coisa impressionante. Agora, eles eram ignorantes, e é bom deixar bem claro que não é uma ignorância porque a informação não estava acessível. Porque quem mais teve informação foi Israel. Porque existem pessoas que elas são ignorantes porque elas não têm acesso à informação. Amém ou não amém? Ainda hoje existem pessoas que elas estão na ignorância por não terem acesso à informação. E aqui eu abro um parênteses. E os poderosos e aqueles que estão em posição de governo faz questão de que as pessoas não tenham acesso à informação.
porque quanto mais ignorantes as pessoas forem, mais existe a possibilidade delas serem massa de manobras. Não é o caso de Israel. Não faltou informação a Israel. Não faltou profeta. Não faltou gente para falar do Messias. Não faltou gente para dizer que, olha, a justiça de Deus está chegando. Não faltou. Agora, Paulo diz que para Israel foi conveniente, foi extremamente conveniente continuar ignorante. Conveniente por quê? Porque eles agora estavam procurando estabelecer a sua própria. Eu classifiquei isso aqui como vaidade. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Vaidade. A nossa justiça é melhor do que essa que está sendo apresentada. É vaidade. Ou seja, por escolha, Israel decidiu permanecer ignorante. Agora, porque isso lhes era conveniente. Porque quando nos é conveniente, a gente paga de doido. Não só Israel pagou de doido, como muito ser humano hoje, quando lhe é conveniente, paga de doido. No nosso linguajar menos refinado, Israel pagou de doido, irmão. Agora, pagou de doido porque ele era conveniente. Seus líderes entenderam que era melhor pagar de doido do que abraçar a justiça que Deus estava apresentando em Jesus. Porque a justiça que Deus estava apresentando em Jesus, era, olha, maior é o que serve. E que papo é esse? É melhor a nossa justiça. Para ganhar tem que perder. E aí os líderes de Israel começaram a dizer assim, vamos pagar de doido. Vamos estabelecer a nossa própria justiça. Porque estabelecendo a própria justiça, as benesses permaneciam. O domínio, fazer das pessoas massa de manobra, iria permanecer. Então, Israel disse assim, negativo, vamos pagar de doido. E aí, eles rejeitam, pelo menos pensar. Não quero nem pensar. A gente não quer nem pensar sobre o assunto. Não queremos nem pensar na possibilidade de agora ser um reino de muitos irmãos. Olha que conversa. E nessa posição, agora é um reino de iguais. Como? Aí o sumo sacerdote disse, vou pagar de doido. Essa justiça que vem de Deus, a gente rejeita. Essa que está sendo apresentada, vamos ignorar a justiça que vem de Deus. Não faz sentido. Não é interessante. E aí eles, em sua sinceridade e em seu zelo, rejeitam a justiça de Deus. Não querem saber da justiça de Deus. Agora, vamos ao versículo 4, que diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. O fim da lei é Cristo. O que é que isso significa? Vamos lá. Porque se tem um versículo nesse capítulo que pode gerar alguma dúvida, na minha opinião, é esse versículo 4.
O fim da lei é Cristo. O que é que isso significa? Se o fim da lei é Cristo, quero uma explicação para isso. Zelo sem conhecimento é fanatismo. Deu para entender? Agora eu tenho uma pergunta que eu ainda não encontrei a resposta. E deixei essa pergunta para encontrar a resposta junto com vocês. Zelo sem conhecimento é fanatismo. E conhecimento sem zelo é o quê? O silêncio é porque vocês já têm a resposta. Eu não tenho, tá? Sério. Eu joguei e digo, vou deixar para conversar com eles. Zelo sem conhecimento é fanatismo. E conhecimento sem zelo é o quê? Soberba. Hã? Hipocrisia. É o quê? Conhecimento sem zelo. Porque, olha, Paulo e Israel tinham zelo. Eram pessoas aplicadas, eram pessoas dedicadas em suas crenças, mas não tinham conhecimento. Digamos que nós temos conhecimento. E nos falta o zelo. Paulo, quando se converte, aí ele tem o casamento perfeito, porque ele passa a ter conhecimento, mas ele não perde o zelo. Então, zelo sem conhecimento é fanatismo, e conhecimento sem zelo. Na minha humilde opinião, eu acredito que temos conhecimento, mas está nos faltando zelo. E talvez porque estamos tomados por soberba. Marcelo colocou aqui. Somos filhos. Vivemos o tempo da graça. Mas o fato de vivermos o tempo da graça não pode apagar o nosso amor e a nossa afeição e a nossa intensidade por Ele, pelo que Ele fez por nós. E é aí onde entra o zelo. Só que agora a gente já não mata, porque a gente tem conhecimento. Mas conhecimento sem zelo é o quê? Marcelo disse que é soberba. Larissa falou que é hipocrisia. É preguiça. Porque tem um monte de gente cheia de Deus, que conhece Deus, mas é preguiçosa. Não tem zelo. Qualquer hora serve. Qualquer coisa é suficiente. Porque não precisa mais, o fim da lei é Cristo. Olha a conversa. Aí começa a distorcer. Começa a distorcer. Aí, veja o quanto Paulo foi aplicado na sua crença e quando ele é alcançado por Jesus, o quanto ele se aplica na propagação do Evangelho. Eu posso estar equivocado, tá, gente? Mas eu percebo, às vezes, eu não estou falando só da graça, a Igreja Batista, mas eu percebo, às vezes, esse marasmo, sabe? Um povo que está salvo, um povo que é escolhido, conhece a Deus, acessa a Deus, pois o véu foi rasgado, tem livre acesso a Jesus, mas eu não vejo zelo. Vamos pensar então aqui agora, eu gosto de, vamos agora aplicar para nós, que aí não é nenhuma novidade, o nosso principal gargalo, um dos, enquanto Graça Igreja Batista. Vocês imaginam, pensem aí, vocês pensem na possibilidade de um judeu, e aí nós vamos pegar como exemplo o judeu
Pedro e João indo ao templo. E em que horas ele estava indo ao templo? Eles estavam indo na hora da oração. Pensem vocês, um judeu zeloso chegando atrasado na hora da oração. Pensem vocês num judeu zeloso chegando atrasado na sinagoga. E eles faziam isso sem ter o conhecimento. Por isso, acabou se tornando fanatismo. Cristo nos alcança. Aí, agora, pensem vocês, Cristo alcançando Paulo, e Paulo, depois de alcançado, perdendo o zelo que tinha pelo horário que todo judeu. E aí você vai ver algumas religiões no Oriente Médio, na hora da oração, e você não vê. Isso é zelo. É bem verdade que é um zelo sem conhecimento. Mas e nós que agora temos conhecimento? Onde está o zelo? A nossa aplicação. Isso agora não é mais para alcançar nada. É tudo por amor, por uma questão de gratidão pelo que ele já fez. Tudo é porque o zelo que tem conhecimento, e conhecimento que tem zelo, isso acontece por quê? Porque já está tudo na mão de Cristo. Mas, não é verdade. Agora, penso eu que os nossos irmãos, olha os irmãos da década de 60 agora, penso eu que os irmãos da década de 60, os irmãos cristãos brasileiros evangélicos da década de 60, penso eu que eles tinham conhecimento e eram zelosos. Zelosos ao ponto, e aí eles eram muito zelosos. Essa hipergraça foi tirando da gente não o conhecimento, mas foi roubando da gente o zelo. Aí a gente se tornou soberbo. A gente é uma... Raras são as exceções, a gente se tornou uma geração preguiçosa. Perdemos o zelo. Conhecemos, temos conhecimento, temos acesso. Mas Paulo, quando se converte, o que ele não tem era o conhecimento, ele passa a ter. E o que ele tinha, o zelo, ele continua sendo zeloso. Só que agora com conhecimento. Tudo para Paulo agora é Cristo. E ele faz com muito zelo. Agora ele não mata mais. Pelo contrário, ele propaga o quê? Vida. Amém ou não amém? Deus é bom? Todo tempo. Deus é bom.